Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bora falar aqui sobre definições de criança, adolescente, concepto, embrião, feto, o que é o que, beleza? Então aqui, ó, basicamente, desde o período intrauterino, a gente já tem lá três grandes definições. Então começa com o concepto até a formação do embrião e posteriormente a formação do feto, tá? Então de 0 a 3 semanas é um concepto, né? Então toda aquela questão lá da formação da mórula, blástula é definição de um concepto. Então assim, todas as estruturas que se desenvolvem a partir de um zigoto, incluindo o embrião, tá? Então isso vai até a terceira semana mais ou menos, quando ele vai estar desse tamanhinho aqui, né? Então a parte embrionária da placenta, as membranas associadas que vão surgir, né? Então tudo isso aí é um concepto, portanto, até a terceira semana. Então, basicamente, ó, todas essas estruturazinhas aqui, a gente já teria como formação num concepto também, né? A gente já tem aqui a primeira camada, a primeira divisão celular, né? O trofoblasto lá em cima, o embrioblasto no centro, e isso é importante da gente observar. Então aqui a gente observa que a formação do concepto vai passar pela fecundação do zigoto, né? Aliás, fecundação do ócito secundário, formando o zigoto, onde a gente vai ter ali o estágio de 2 células, 4 células, formação da mórula, tudo isso no processo de segmentação e clivagem, até que no segunda semana a gente tenha um disco embrionário bilaminar. Então, só para ter mais uma imagem, ali a definição do concepto, ela vai passar pela segunda semana de gestação, onde a gente tem um disco embrionário bilaminar, né? Mas, embora tenha o nome embrionário, ele ainda não é um embrião, né? Um concepto que está passando ali, progredindo do processo de segmentação e clivagem que ocorreu na primeira semana. Depois a gente vai ter um vídeo explicando isso com mais calma, mas a gente já tem ali uma bicamada, né? Então a gente tem uma célula interna, uma massa celular que é o embrioblasto, mais externo a gente tem o trofoblasto, que culminou ali com o processo de eclosão ou hatching, né, que é a destruição da zona pelúcida, fundamental para que haja a implantação do zigoto no endométrio, né? Ou melhor, a implantação do blastocisto, né? Já deixou de ser zigoto, já foi evoluindo aí para a formação do blastocisto. Então até aí, até o disco embrionário bilaminar e todas as camadas que contemplam essa estrutura são definições aí de concepto. Então aqui, só para poder ilustrar, a gente tem também na segunda semana de gestação todas essas formações ali do disco embrionário bilaminar, né? Então o embrioblasto sendo formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto, o trofoblasto sendo dividido também em sincício trofoblasto, que vai adentrando, né? Digerindo ali as camadas epiteliais do endométrio materno, o citotrofoblasto, que vai estar envolvendo o futuro embrião, mas até então o concepto, e a própria cavidade isocilômica, né, com a vesícula vitelínica primitiva aí e tudo mais. Então a cavidade amniótica também sendo formada, o âmino sendo formado, tudo isso faz parte de um processo de concepto. Isso é a definição de concepto. A partir da terceira semana, né, aquelas células lá da camada do epiblasto vão começar a se transformar nos 3 tecidos germinativos, né, no processo que a gente conhece como gastrulação, depois a neurulação, formação da notocorda ali no meio do caminho e tudo mais. Então esse processo já é de um embrião. Então a partir daí a gente já começa a determinar esse indivíduo como um embrião. E aí o embriãozinho ele vai se desenvolvendo através dos 3 camadas de tecidos germinativos, né? Como eu disse, a gente vai ter um vídeo depois explicando tudo isso em detalhes, mas olha só. Então, o embriãozinho começou a ter ali a sua conformação em 3D, né? Com aquela cauda característica, a formação dos arcos faríngeos, toda a sua estrutura neurológica primitiva formada ali através do tubo neural, a notocorda iniciando ali a formação dos somitos e tudo mais. Então, isso tudo é
um embrião até a 9ª semana de gestação. Depois disso, ele vai virar um feto. Então, o feto já vai estar aqui, né? Desde a 9ª semana, ou aproximadamente o 3º mês de gestação, até o momento do nascimento, tá? E todas as maturações estruturais da organogênese iniciada lá no processo embrionário vão ser condizentes com a definição de feto. Então, só para lembrar que o feto vai ser feto até o nascimento, né? A partir da 3ª semana, depois de todo o processo da organogênese, até o seu efetivo nascimento, onde ele vai virar um RN. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, a partir do nascimento até o seu 28º dia, né, ele vai ser chamado de neonato. E a partir daí, ele vai ser um bebezinho, né? Então, depois de um mês, ele já é um bebê e ele vai ser bebê pelas definições aí do IUCOR até o seu do 29º dia, portanto, até completar um ano, né? Até 11 meses e 29 dias, ele ainda seria um bebê. Criança, se você pegar a definição aí da OMS, né, vai ser aquele indivíduo de 2 anos até os 10 anos incompletos. Por que de 2 anos? Porque a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né, na revisão de 2014, traz pra gente como criança, traz pra gente como lactente o indivíduo do seu nascimento até os 2 anos, né? Então, dos 2 anos em diante, pela OMS, seria uma criança, pelo IUCOR, de 1 ano até a puberdade, pela OMS, de 2 anos até os 10 incompletos, e no Brasil o que impera é o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer pra gente que criança é aquele ser humaninho, né? Que vai até os 11 anos, 11 meses e 29 dias. Portanto, no Brasil, o indivíduo de 12 anos completos já é considerado um adolescente por lei. Então, a principal mudança que a gente vai ter durante a puberdade é uma mudança na transmissão de impulsos hormonais do hipotálamo, que é essa estruturazinha aqui de cima, para a hipófise, sobretudo a adenohipófise, né? Essa estruturazinha aqui da frente aqui, tá? Então, quando esse mecanismo de impulso do GNRH, do hipotálamo, para a adenohipófise é feito de forma pulsátil, aí a gente tem a definição de algumas mudanças estruturais que a gente vai ter no corpo do indivíduo. Então, tudo começa com uma questão hormonal. As questões físicas a gente vai ver por algumas escalas de desenvolvimento, dentre elas a escala de Turner. Então, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho também. Mas esse impulso rápido do GNRH, pulsátil rápido, vai induzir a liberação de FSH pela adenohipófise, e o fluxo mais lentificado vai induzir a liberação de LH, hormônio luteinizante. Então, essas alterações hormonais vão traduzir-se em alterações físicas, onde a gente vai poder avaliar esse desenvolvimento pueril, né, púbere, através de índices antropométricos, como estatura com idade, o IMC com idade, a idade óssea através de raio-x da mão e punho e a sua comparação com a idade cronológica, a própria panorâmica dos maxilares. Então, tudo isso é possível que seja avaliado na avaliação do paciente aí que está nessa transição, né? A escala mais famosa que a gente utiliza, inclusive recomendada pelo Ministério da Saúde, é a escala de Turner, onde ela está paralela aqui maculino e feminino, e ela vai avaliar a questão da pubarca, né, que é o início da formação dos pelos nas regiões genitais,
e também nos meninos a própria formação da genitália e o seu desenvolvimento, e nas mamas, nas meninas, a formação das mamas, né, o que a gente chama de telarca. Então são algumas considerações que vão acontecer aí. Bom, como você pode reparar, a escala de Tanner vai trazer o quê? Aqui tem uma coluna masculina e uma feminina, graduada de 1 a 5. Na escala masculina, ele vai avaliar os pelos, né, o que a gente chama de pubarca, o início da formação dos pelos, e também as genitálias masculinas. Nas meninas, vai ser avaliado também a questão dos pelos, né, tá paralelo aí, e depois o que a gente chama de telarca, que é a formação do broto mamário e também o desenvolvimento das mamas nas meninas. Bom, é importante saber o quê? Que P1 seria o primeiro desenvolvimento dos pelos ali, né? Que nos meninos e nas meninas ainda é um pré-adolescente, então não tem pelo em genitália. A partir de P2, a gente já tem a formação dos pelos na base do pubis, né? Mas nas meninas também, ali na questão dos grandes lábios, já começando a ter uma formação de pelo, mas ainda é um pelo muito fininho e tal, não é um pelo como adulto. P3, a gente já tem pelos nos pubis. P4, o pelo já é com características do adulto, mas com uma área mais baixa. E no P5, aí sim, a gente já teria... Enfim, coisas de gravação. No P5, a gente já tem a formação de um pelo adulto, né? Já com uma característica adulta também, tá bom? Do ponto de vista da genitália masculina, né, exclusivamente falando, a gente tem ainda em G1, né, uma genitália infantil, em G2 um aumento do escroto e dos testículos, né, vão ficar maiores. A gente tem um aumento do pênis em G3, com aumento do diâmetro e também da pigmentação peniana em G4. Em G5 a gente já tem a formação aí do que seria uma estrutura de adulto. Eu estou falando dos acontecimentos, mas é importante ressaltar as idades em que isso vai estar acontecendo. Então, para os meninos, a parte das primeiras partes, né, o P1 é pré-adolescente, mas G1 vai acontecer dos 9 anos e meio até os 13 anos e meio aproximadamente, G2 dos 10 anos até os 13, G3 dos 10 anos e meio até os 15 anos, G4 dos 11 anos e meio até os 16 e G5 dos 12 anos e meio até os 17 anos. Você vê que tem uma margem bem grande aí, né, de desenvolvimento da puberdade nos meninos, que normalmente vai de 9 a 14 anos. É precoce quando a puberdade começa antes dos 9 anos dos meninos e é tardia quando passa dos 14 anos e ainda não começou a puberdade. Tudo bem?
Resumindo, então, a gente tem de 0 a 3 semanas de vida a definição de um concepto, de 3 a 9 semanas de crescimento intrauterino a definição de um embrião, de 9 semanas até o nascimento a definição de um feto, até completar um ano a conformidade, né, a determinação de um bebê, de um ano até a puberdade, o corpo ainda é de uma criança. A principal mudança na puberdade será o estirão do crescimento, o crescimento ósseo e a composição corporal para maturidade sexual e geração de prole. Lembrando que no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não é mensurável de forma exata, né? Então tem uma definição legal para criança até os 12 anos incompletos. Lembrando que as meninas vão apresentar o seu broto mamário, né, até 2 anos antes da menarca, né? Então, a partir aí do início do broto mamário, que seria a telarca lá em M2, né, dos 8 aos 13 anos de idade, mais 2 anos para frente é que ela vai efetivamente ter a sua primeira menstruação, e no início esse fluxo menstrual ele é absolutamente irregular. Depois a gente vai ter um outro vídeo explicando mais sobre isso, mas leva aí uns 2, 3 anos até regularizar um fluxo, e algumas mulheres inclusive nunca regularizam um fluxo regular menstrual, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá aí o seu gostei, manda para os colegas aí da sua turma e tudo mais, e façam todos uma boa prova. Valeu!